E aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e aqui no canal a gente busca entregar soluções para o dia a dia de lojistas Shopify, independente de ser e-commerce tradicional ou dropshipping. Eu estou muito empolgado com o conteúdo de hoje, porque a gente vai falar sobre um assunto que eu já queria tratar com vocês há muito tempo, que é a relação entre o lojista e o cliente final. Vamos iniciar esse vídeo com uma pergunta. Quantos feedbacks do teu cliente você colheu hoje, a fim de melhorar a experiência do usuário, tanto dele quanto dos demais? Será que teria como você melhorar um pouco mais a tua abordagem em relação a isso? E eu vou responder essa última pergunta com um grande sim. Existe uma ferramenta sensacional, eu me surpreendi quando eu a descobri por dois fatores. Primeiro, a qualidade com que ela foi desenvolvida e segundo, a quantidade de problemas que ela se propõe a resolver. Eu vou te mostrar como é que você faz para instalar essa ferramenta, fazer toda a configuração e a partir desse momento você vai poder colher esses feedbacks do teu cliente e consequentemente aumentar a sua taxa de conversão, melhorar a experiência do usuário e ainda de quebra reduzir a quantidade de suportes em relação ao teu atendimento. Por quê? Essa ferramenta ela trata de um app de review, mas não é um app de review qualquer. Nele a gente consegue fazer toda aquela estrutura que você encontra em grandes marketplaces como o Mercado Livre, por exemplo. Então pensa bem, quantas horas por dia o teu atendente ele gasta lá no teu suporte do WhatsApp respondendo a mesma pergunta para diversos clientes? A partir do momento que você tem toda essa informação disposta na tua loja, o cliente ele tem uma dúvida, ele bateu o olho lá, ele tem esse produto que eu desejo, faz entrega na minha região. Automaticamente ele vai ver aqueles reviews reais, fotos, imagens, vídeos e consequentemente ele vai ter uma segurança muito maior para conseguir efetuar a finalização desse pedido, tá? Mas vamos lá, Paulo, você já falou, mas eu não vi ele em ação ainda. Então bora lá. O app chama-se Lily, tá? Ele é um app desenvolvido pela Empreender, muito simples e muito fácil de ser integrado, tá? Eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição. Vamos iniciar aqui. Depois que eu entrei aqui no dashboard da aplicação, eu venho aqui até integrações. Em integrações eu vou descer aqui embaixo até plataformas, lembrando que ele tem suporte para Nuvem Shop. E o que a gente precisa é esse aqui da Shopify. Eu clico em cima e ele vai solicitar a URL nativa da minha loja, tá? Eu volto aqui na loja, copio aqui o início até o myshopify.com. Vou colar aqui e vou conectar. Eu sou redirecionado para Shopify, aí eu venho aqui, instalar app não listado. Ele me retorna de volta para o Lily e efetua a integração. Pronto, aqui eu já estou integrado. Depois de integrar, eu vou fazer um previewzinho aqui para mostrar como é que fica essa primeira visualização do Lily. Deixa eu abrir aqui um produto. Pronto, aí aqui eu tenho dois fatores interessantes. O primeiro são as estrelas já abaixo do produto, citando avaliações, e o segundo são perguntas. Ambos são linkados lá para o rodapé, ou seja, aquela funçãozinha que você clica, né, que a gente chama de ancoragem. Você clica numa função, o scroll da página ele desce e mostra lá os reviews, tá? Ele já vem com a funcionalidade nativa já. Aqui eu tenho, tá, a pré-visualização da aplicação. Aqui eu não tenho nada inserido ainda, então eu vou voltar lá para a minha loja da Easy Coding. Lá eu já tenho alguns reviews, já dá para ter um preview mais ou menos de como fica depois de pronto, tá bom? Pronto, aqui eu já loguei na minha conta principal vinculada a essa loja, onde já tem os reviews para a gente dar uma olhada como é que fica depois de pronto, tá bom? Vou fazer aqui um preview rapidinho. Aqui eu vou pegar um produto. Aí aqui eu já tenho 4 avaliações e uma pergunta. Depois eu vou explicar para vocês como é que faz para adicionar essas informações lá no dashboard. Mas por hora vamos dar uma olhada aqui para ver como é que ficou. E esse é o visual da aplicação, tá? Ele fica logo aqui abaixo da descrição. Eu tenho a aba só das avaliações e eu tenho a aba só das perguntas. Aqui nas perguntas, perceba que o usuário ele pode inserir aqui, ó, à vontade, e aqui nas avaliações da mesma forma.
Uma coisa que me chamou a atenção é isso aqui, ó. Além de fotos, eu também consigo inserir vídeos. Agora vamos lá, Paulo, como é que a gente faz para inserir essas informações? É bem simples. Aqui na aba de avaliar, o teu cliente ele vai selecionar o nível de estrelas, né, o nível de satisfação dele, e vai digitar. Vamos supor, amei meu produto. Na próxima etapa, vai ser sugerido para ele inserir uma mídia. Tá? Ele pode fazer a gravação no ato, ele pode subir uma mídia. Vamos subir um aqui para ficar mais fácil. Esse aqui tá bom. Ou ele pode enviar pelo TikTok também, que tem integração via TikTok. Eu vou aqui em avançar. Digito o nome do cliente. Digito o telefone. E-mail. Clico em enviar e pronto. A minha avaliação já foi feita. Após essa etapa, o que é que acontece? Eu vou receber uma notificação aqui nos reviews do Lily, avisando que uma nova avaliação foi feita. Eu clico na avaliação e eu tenho a possibilidade de escolher se eu vou aprovar ou se eu vou excluir, tá? Vamos aprovar essa avaliação. Pronto, aqui eu tenho a avaliação aprovada. Eu quero ocultar a avaliação, eu clico aqui. E se eu quero excluir, eu clico aqui na lixeirinha do lado, tá bom? Isso é bem padrão dos reviews que a gente encontra, tá? Como eu disse, um diferencial interessante que eu achei foi a parte dos subvídeos, né? Muito bacana em termos de conversão. Agora vamos lá, a parte das perguntas. E aqui é a mesma coisa, eu venho nas perguntas, perguntar, vamos digitar aqui uma dúvida bem rápida. Você tem na cor prata, próximo. Enviar. E da mesma forma eu sou notificado aqui no Lily. E posso optar se eu quero responder ou se eu desejo excluir, tá? Aqui eu tenho, você tem na cor prata, eu vou responder. Automaticamente o feedback desses clientes vão ficar armazenados na nossa página. Isso é o que vai fazer o diferencial. Então todos os clientes que eles tiverem interesse, né, em relação a um produto, eles podem muito bem ter a dúvida deles sanada. Tá? Isso reduz o seu suporte, como já comentei anteriormente, e consequentemente traz uma credibilidade maior, já que existe a interação entre o cliente e o lojista. Voltando aqui para o dashboard da Lily, vamos dar uma olhada em outras opções. Aqui eu tenho meus produtos, tá? Não é nada demais, você clica aqui e você vai para a página do produto, é linkado. Aqui você vê as avaliações, tá bom? Dos produtos de forma individual. Aqui abaixo você pode adicionar cupons, tá bom? Minha loja é linkada lá na loja, beleza? Você clica e vai para a loja, tá? É basicamente um atalho. Na minha conta você tem as configurações gerais da conta. Nas integrações a gente já viu. E aqui em personalizar você consegue mudar a parte visual. Você vem em personalizar tema. Aqui você pode mudar para ficar de acordo com a paleta de cores da tua loja, tá? Só alterar aqui de lado. Bem abaixo você tem a família das fontes, tá? Eu tenho 3 opções de fontes se eu quiser alterar, certo? Aqui eu tenho que onde eu não tiver avaliações eu posso optar por mostrar ou não mostrar as estrelas. Então eu acho que o bacaninha seria não mostrar estrelas para produtos que você não tem avaliações ainda. Optar por exibir ou não as datas, tá? Em que os reviews foram postados. E a paginação, quantos itens por página, tá bom? Então vamos lá, qual é a minha opinião final sobre essa aplicação? Eu confesso para vocês que eu fiquei bastante surpreso, porque ao mesmo tempo em que ela consegue sanar esse problema que a gente comentou no decorrer do vídeo, ela faz isso de forma simplificada, sem o uso daquelas documentações extensas em inglês que a gente está acostumado, né, quando vai instalar algum app de review.
Ou seja, 2 cliques você já integrou. O menu é autoexplicativo, você bateu o olho, você sabe o que cada um deles faz. Então, até para quem está começando, é muito fácil de você fazer a instalação e passar a usar uma super ferramenta que, consequentemente, vai trazer uma melhoria significativa nas suas conversões. Mas, Paulo, mesmo assim eu não consegui. Tem algum suporte? Tem suporte sim. Aqui você tem um campo de ajuda e no dashboard você também tem um atendimento, tá? É só clicar que sempre tem alguém disponível aqui para sanar suas dúvidas. Então vamos lá. Finalizando o vídeo, tá? Uma dica final para quem ficou até aqui. Paulo, tentei instalar o Lily, não consegui, tá? O que será que aconteceu no meu tema? Esse é um fator muito comum, principalmente para quem utiliza alguns temas compartilhados na internet. O tema já foi editado várias vezes, então possui algumas estruturas que devido a modificações, elas não acatam algumas aplicações, tá? Para isso, eu instalei esse tema, que é um tema compartilhado na internet, eu utilizo muito aqui no canal. Aqui eu venho até o produto e perceba que o app não se integrou. Lembrando que esse problema não é específico do Lily, ele é específico para apps de review, tá? Você pode vir aqui em editar código. Theme.liquid, aqui eu já estou na página, clico dentro, Ctrl mais F, aqui eu vou digitar Content, for header, aqui está. Alguns temas eles vão vir assim, ó, comentado, comment e end comment, e tá aqui a minha estrutura. O que você vai fazer? Você vai excluir aqui, ó, aqui no começo, e aqui no final. Você não exclui o content for header, só o comment e o end comment. Salva. Atualiza. E automaticamente você tem as suas avaliações e suas perguntas, tá? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigadão por ter ficado até aqui. Valeu e até a próxima.